a erva cobria o chão e que havia a sombra de muitas palmeiras. Isso, além do fato de ter espaço para muita gente, da acústica, pode ter sido um dos fatores que levou Jesus a escolher esse local para dar o Sermão do Monte, além de ser muito próximo da sua base, onde ele estava instalado. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 a 11, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus, parte do seu Sermão do Monte. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe o pedirem? O que o Senhor Jesus está nos ensinando, além do que ele já havia dito a respeito da oração do Pai Nosso, além de princípios que ele já estabeleceu em vários momentos acerca da oração, ele nos acrescenta algo importante, que eu quero classificar aqui como o contraste entre Deus e nossos pais. Muitas vezes a gente pode pensar que Jesus está falando de uma comparação, mas na verdade não é uma mera comparação, é na verdade um contraste. Ele compara para distinguir. Então vamos observar, Jesus diz, se vocês que são maus, e o homem é mau por natureza, o homem é pecador por natureza, ele é limitado, ele é incompleto, ele não é perfeito, ele diz, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, a pergunta é, quanto mais o Pai Celeste? Ele não está apenas dizendo, olha, do mesmo jeito que um pai sabe cuidar do filho. Ele diz, vocês cuidam dos filhos. Quando o filho pede pão, você dá pão e não pedra. Quando o filho pede peixe, você dá peixe e não serpente ou escorpião. O Senhor está dizendo, você faz bem o seu papel e faz isso como um pai que é mau, que é imperfeito, que é incompleto, que tem uma natureza comprometida pelo pecado. E diz agora, imagina Deus. Deus não apenas vai dar o que o filho pede, como você faz. Deus está num patamar muito superior ao seu. O Deus da perfeição, o Deus de amor pleno e completo. Ele age num nível completamente distinto do nosso. Embora Jesus quer que a gente pense na figura paterna, e eu como pai entendo isso muito bem hoje, melhor do que quando estava só na posição de filho, o que é a preocupação de oferecer o melhor aos filhos, de não apenas querer educá-los, mas poder provê-los com o que de melhor nós podemos. Hoje eu entendo perfeitamente o que Jesus está falando a respeito da preocupação de um pai. No entanto, nada que eu sinta pelos meus filhos, nenhum desejo de oferecer a eles o melhor em cada área possível da vida, a educação, que envolve a instrução, a fé no Senhor, a maneira de prepará-los para a vida, ou até mesmo qualquer coisa material que eu possa dar a eles, nada se compara com o amor que Deus tem por nós, com o quanto o coração desse Deus, que é maravilhoso e perfeito, ele é inclinado a nós. Muitas vezes as pessoas não conseguem imaginar um Deus que tem o interesse de fazer o melhor para conosco. A verdade é que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus. Jesus é o que Deus tinha de melhor. É por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira significa tão loucamente, tão intensamente, tão apaixonadamente, que Deus chegou ao ponto de entregar o seu próprio Filho. É nessa perspectiva que o apóstolo Paulo emenda lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? É como se o apóstolo Paulo estivesse falando, se Deus deu Jesus, que é o que ele tinha de melhor, ele faz qualquer loucura por você, crente. Nós precisamos entender o amor que Deus nos tem, a importância que temos aos olhos dele, a ponto de Jesus dizer, vocês valem mais que as aves de quem Deus está cuidando. Nós temos valor, temos importância aos olhos de Deus, e temos um Deus que é apresentado não meramente como uma figura paterna, mas como alguém infinitamente superior, perfeito e que deseja o nosso melhor, mas que estabeleceu um padrão. Para que ele possa agir nas nossas vidas, nós precisamos pedir. Só para concluir essa ideia de contraste, em Lucas no capítulo 18, que é um outro ensino de Jesus sobre oração, ele fala sobre persistência na oração. A palavra do Senhor nos ensina lá o seguinte,
que um juiz, para que uma mulher viúva insistiu para que fosse atendido, mas ele é chamado de um juiz iníquo, acabou resolvendo atender essa mulher. Esse juiz não figura Deus, como eu já ouvi alguns pregadores falar. A Bíblia chama esse juiz de iníquo. Como que ele pode ser uma figura de Deus? O que a Bíblia está estabelecendo lá não é uma comparação, é um contraste. Se um homem ímpio, pecador, sem valores, cede à insistência, quanto mais o Deus que é justo, que nos ama, que se importa conosco e deseja intervir nas nossas vidas. Então, estabelecido esse ponto do contraste entre Deus e os pais, vamos entender a segunda parte, a importância, e agora essa é a nossa parte na história. A nossa parte é pedir, a nossa parte é buscar, a nossa parte é bater. No ensino de Jesus, ele claramente faz a declaração: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então a responsabilidade de pedir, buscar e bater é aquilo que é a nossa parte. Ele não está dizendo que nós vamos receber sem precisar pedir. Ele não está dizendo que a porta vai se abrir sem que a gente tenha batido. Ele não está dizendo que nós vamos encontrar sem ter buscado. Se por um lado a palavra de Deus fala da disposição de Deus agir, por outro ela apresenta a responsabilidade. Eu não chamaria nem só da necessidade, mas a responsabilidade de irmos a Deus por intermédio da oração. Percebemos no ensino de Cristo, em declarações que ele fez antes dessa, no capítulo 6 de Mateus, falando sobre a importância de orar em secreto, falar com o Pai em secreto. Ele fala duas coisas: não é pelo muito falar ou por vãs repetições que seremos ouvidos. E a outra que ele diz no versículo 8 de Mateus 6, é que o Pai sabe o que a gente necessita antes que a gente peça. Então, a oração, ela não nos leva a ter acesso a Deus só pela insistência, pelo tempo que falamos, pelo quanto pedimos, como se fosse por merecimento. A oração nos faz entrar nos depósitos da graça de Deus, não tem nada a ver com merecimento, não tem nada, absolutamente nada com mérito. A palavra de Deus claramente nos aponta, em primeiro lugar, não fazemos por merecer a resposta de Deus. É tudo que Deus fez em Cristo Jesus que nos coloca nesse lugar de, pela graça de Deus, sermos considerados merecedores. Mas quando a Bíblia diz que Deus sabe o que a gente necessita antes de pedir, isso significa que o ato de pedir não foi eliminado. Ele não é necessário no sentido de prover a Deus uma informação, porque a informação Deus já tem. A razão pela qual nós pedimos não é para informar a Deus do que precisamos, porque o Deus que é onisciente, presciente, Ele sabe o que a gente precisa antes da gente pedir. Então, por que é que o Senhor Jesus está dizendo que é necessário que a gente peça? Essa é a nossa parte. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, a palavra do Senhor diz: nada tendes porque não pedis. Tem muita gente que não recebe de Deus porque não pede. Mas o Deus que sabe o que a gente precisa antes da gente pedir, já não poderia intervir e dar a essa pessoa o que ela precisa? Para essa pergunta nós temos uma resposta clara e específica na Bíblia. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. A salvação é uma necessidade que todo homem tem, mas o homem não será salvo apenas porque necessita ser salvo. A palavra de Deus diz para que todo aquele que nele crê não pereça. A única forma de escapar da condenação e entrar na salvação é crendo, porque tudo o que recebemos de Deus é por meio da fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. A fé nos dá o acesso à graça de Deus e aos depósitos da graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2 diz: pela fé temos acesso a essa graça. A graça de Deus, aquilo que nós não merecemos e que Deus, no seu amor, bondade e misericórdia, gratuitamente nos ofereceu em Cristo Jesus, só pode ser acessado através da fé. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação está dentro dos depósitos da graça, mas o acesso a ela se dá pela fé. Então nós precisamos entender a importância de exercitar a fé. No livro de Tiago, no capítulo 1, ele diz: tem algum de vós falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele está dizendo que Deus é generoso e liberal para dar aquilo que a gente precisa, mas a forma de receber aquilo que a gente precisa, seja sabedoria ou qualquer outra coisa, é indo a Deus em oração, é formulando isso através de uma petição. A petição, repito, não tem o propósito de informar a Deus. O propósito do pedido não é dizer a Deus que precisamos. Na verdade, ele é o meio através do qual nós canalizamos e expressamos a fé que nos permitirá receber aquilo que Deus
já queria fazer nas nossas vidas. Entender a oração como um mecanismo de fé, que nos permite conectar com Deus e com os depósitos da graça, então por meio disso receber, vai fazer toda a diferença. Nós precisamos entender qual é a nossa parte nisso, é pedir, buscar e bater, e precisamos entender o porquê, há leis por trás da oração. Algo que nós precisamos entender e compreender é que quando Deus criou e estabeleceu o homem sobre a terra, Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. Deus ordenou que os animais se lhe sujeitassem, Deus o abençoou, e o Salmo 115:16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quando Deus criou o homem, Deus estabelece o homem com autoridade sobre a terra. É como se Deus dissesse: esse lugar agora está debaixo da sua jurisdição, do seu governo, você é o administrador, você tem autoridade sobre este local. Agora, qual o problema que eu e você às vezes não percebemos? A gente entende isso no relato de Lucas, no capítulo 4, no versículo 6. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, no tempo em que Jesus está ali jejuando, sendo tentado pelo inimigo, uma das propostas que vem é a seguinte. Lucas 4,6 diz: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. A proposta de Satanás para Jesus é: se você me adorar prostrado, eu te dou toda a glória desses reinos. Aí ele diz: me foi entregue e eu dou a quem quiser. Para que isso seja considerado tentação, tinha que ser uma proposta que realmente mexesse com Jesus como homem de alguma forma. Se o diabo estivesse mentindo, me foi entregue, e isso não estava na mão dele, para ser oferecido para Jesus, isso não poderia ser classificado necessariamente como tentação. O Senhor Jesus retruca, responde diretamente Satanás, sempre confrontando ele com a verdade da palavra de Deus, e nós não vemos Jesus dizendo em momento nenhum: diabo, está escrito, você está mentindo, nada disso é seu. Quando ele diz me foi entregue, a pergunta é: quem entregou sua autoridade? Deus entregou a autoridade da terra na mão do diabo? Nunca. Deus entregou na mão do homem. Quem foi que entregou na mão do diabo? Foi um homem que recebeu de Deus a autoridade sobre a terra. Quando? Quando pecou. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 19. Ele faz a seguinte declaração: quem é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence. No momento em que o homem se sujeita à autoridade de Satanás, por ceder à tentação, ele entregou a autoridade que ele mesmo tinha sobre a terra. É por isso que o diabo é chamado de o Deus desse século, o príncipe desse mundo, nas Escrituras. Mas, enquanto o diabo está tentando um acordo com Jesus: se você me adorar, eu te dou tudo isso, Jesus sabe que ele vai tomar tudo isso de volta, sem que ele se curve diante de Satanás. Pelo contrário, com Satanás no final das contas e todos os seus demônios tendo que se curvar diante do Cristo vitorioso, que veio destruir as obras de Satanás. A palavra de Deus diz que Deus exaltou soberanamente a Jesus e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E a Bíblia diz: e diante dele todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que ele é o Senhor. Então o Senhor Jesus, ao realizar a sua obra da cruz e vencer Satanás, ele reconquista a autoridade, a ponto de dizer em Mateus 28:18, Jesus, aproximando-se, diz a Bíblia, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E é nesse momento que ele diz: ide, portanto. Jesus está dizendo: a autoridade não só no céu, mas sobre a terra me foi dado. Jesus está dizendo: eu reconquistei isso. Diferente de Adão, que falhou no exercício da sua autoridade, e da humanidade que seguiu no mesmo caminho, eu reconquistei a autoridade da terra. E aí Jesus diz agora: no meu nome, porque eu é que tenho a autoridade e o direito, vocês vão falar com o Pai. Eu creio que a ilustração não é perfeita, mas nos ajuda a entender bem. É como se Jesus estivesse dizendo: o Pai não vai invadir a jurisdição de autoridade na terra que foi dada ao homem. O homem perdeu, eu recuperei. Então vocês agora usem o meu nome e vão ao Pai como meu representantes, como aqueles que têm autoridade restaurada, e abram caminho através da petição para que Deus se mova sobre a terra. Isso, além de satisfazer os elementos de justiça por trás do princípio, mostra que a oração é o caminho, é o meio através do qual nós expressamos fé para receber de Deus. Você quer ver a ação de Deus? Tem que não apenas pedir, tem que pedir crendo.
Se por um lado Tiago diz, nada tendes porque não pedis, por outro ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. O que classifica um pedido como pedir mal? Uma das classificações de pedir mal. O mesmo Tiago diz no capítulo 1, peça porém com fé, não duvidando. E diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Ele diz, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ele começa falando de pedir sabedoria, mas no final ele diz, se houver incredulidade, não se recebe nada. Porque a conexão com Deus que nos ama e tem o melhor é através da fé, e a petição tem que ser feita com fé. Eu quero te encorajar a crer, a buscar mais a Deus em oração e a permanecer conosco um pouquinho mais, porque nós vamos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades que eu tenho certeza vão te despertar e esclarecer ainda mais as verdades que você ouviu. Quando nós olhamos uma declaração tremenda dessa do Senhor Jesus, de um Deus que atende às nossas orações, isso nos empolga, né? Uma das coisas que me empolgava muito ouvindo as experiências dos meus pais era principalmente respostas às orações. Isso é gostoso, é estimulante, é o que torna Deus pessoal. Ele não é apenas aquele Deus genérico e distante de todo mundo, mas é o Deus próximo da gente. Agora, eu percebo que muitas pessoas, elas acabam fazendo a oração quase como se fosse algo absoluto. Eu posso conseguir o que eu quiser. Quando a palavra de Deus diz lá em 1 de João, no capítulo 5, né, que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, acho que a gente tem que estabelecer aqui um filtro que não empolgue as pessoas a orarem por qualquer coisa, né? Até porque, por exemplo, se por um lado a Bíblia diz lá em Tiago 4,2, nada tendes porque não pedis, mostrando que pedir é o caminho para se receber de Deus, por outro lado, Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, pedir a coisa errada não vai nos levar a resultado. O que a Bíblia está nos dizendo aqui não é só a insistência, ficar batendo para que se abra, pedindo para que a gente receba, buscando para que encontre. Não é a insistência que determina aonde nós vamos chegar, né? Aliás, você falou agora há pouco, enquanto a gente conversava o assunto, li uma frase fantástica. Que não é a persistência que nos leva ao resultado necessariamente, mas o foco no resultado nos leva à persistência. Uau! Uau. Ou seja, não é só insistir que garante que a gente vai receber algo, porque nós podemos estar insistindo pela coisa errada, e isso Deus não vai dar. Agora, se a gente estiver de olho na coisa certa, e entender que aquilo passa pelo filtro da vontade de Deus, então isso sim justifica a insistência. Como, por exemplo, uma pessoa que a gente conhece que orou 35 anos para que o seu esposo pudesse se render a Jesus, né? Então ela ficou perseverante em algo que era correto, né? Uma oração intercessória por algo correto. E ela sabia que era a vontade de Deus. Jesus disse, se o filho pedir pão, não vai ganhar serpente ou escorpião, né? Agora, o problema é que às vezes a gente pode estar acreditando que algo é pão, mas Deus está olhando e diz, não, isso que você está pedindo é pão só na sua cabeça. Para mim é serpente, escorpião, então Deus decide não dar. Verdade. Eu acho muito louco uma história que aconteceu com meu pai. Ele estava numa igreja pregando e tal. No final do culto, uma senhora veio falar com ele e falou para ele que não sei quanto tempo ela já estava jejuando e orando, pedindo a Deus que meu pai e minha mãe iam divorciar para ela casar com meu pai. Uau! Meu pai ficou muito bravo. Ele olhou pra cara dela e falou, isso é do inferno, sabe? A gente não pode deixar a gente não pode deixar as mentiras do diabo controlarem nossas perspectivas, nossas orações. A gente tem que realmente estar alinhado com a Bíblia, né? Com certeza. E embora a gente olhe para um quadro como esse, classifica aqui como maluquice, né? Alguém achar que Deus vai violentar a sua vontade só para dar alguma coisa que a gente queira. Por outro lado, nós também precisamos lembrar que quando o nosso coração consegue se alinhar com o Senhor, né? Um texto que minha esposa gosta muito é a declaração lá dos Salmos, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando nós nos deleitamos no Senhor e Ele é o que nós temos de melhor, o nosso maior bem, a pessoa que nós mais queremos agradar e o nosso coração se alinha com Ele, então fica fácil Deus, né, também satisfazer o desejo do nosso coração, desde que Ele não se coloque de forma contrária ao próprio plano, à própria vontade de Deus. Então, é muito importante que a gente fale de oração sempre dentro do contexto correto, né? Se por um lado você precisa orar até para ter o que é a vontade de Deus, por outro não adianta simplesmente orar contra a vontade de Deus.
Agora a pergunta é, como podemos saber o que Deus quer e o que Deus não quer antes de orar? Né? Isso nos chama para aquele lugar de responsabilidade de conhecer a palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus são as escrituras, é a Bíblia que nos revela a vontade de Deus. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, por meio dele o amém. Então, por exemplo, você quer orar uma promessa de Deus, algo que está declarado na palavra, isso é a revelação da vontade de Deus. Enquanto você estiver orando isso, Deus está dizendo sim, Deus está dizendo amém para a sua oração. Mas quando você se posiciona de forma contrária aos princípios de Deus, então não adianta simplesmente perseverar. O ponto-chave é sabemos, Deus é bom, Deus nos ama. Né? A ideia que já foi explorada antes da mensagem é que Jesus não fez uma comparação, ele fez um contraste. Ele disse, vós que sois maus, nossa condição como pais terrenos, né, não é a de perfeição como a do Pai Celeste. Mas ele disse, se vocês são maus, já desejam o que é bom aos filhos, quanto mais. Então aqui não é comparação, é contraste. Quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. E acredito que um dos grandes erros dos cristãos é não imaginar que Deus quer o nosso melhor. Né? É não conseguir ver esse Deus bom, abençoador, que nos ama, que quer intervir na nossa vida. Eu já vi pessoas falando da oração quase como se fosse incomodar Deus. Né? Eu gosto de um quadro na Bíblia que compara a oferta de incenso com a oração. Quando o incenso era queimado, no modelo do Velho Testamento, perfume era liberado. Né? Então, quando Deus comparou a oração com a oferta de incenso, ele está falando do quanto ele se agrada das nossas orações. Ele se agrada por quê? Em primeiro lugar, porque reconhecemos que ele é a nossa fonte de intervenção. Em segundo, porque reconhecemos que ele é bom e tem o melhor para nós. Em terceiro lugar, porque nos posicionamos em fé para alcançar o melhor dele, não meramente no nosso esforço, mas nessa dependência do Senhor. Né? A oração, ela não vai mudar Deus. Deus é bom antes de orarmos. Deus já queria nos abençoar antes de orarmos, mas com certeza a oração muda o nosso coração. Nos coloca num lugar de dependência, ativa a fé. Então, a razão pela qual devemos orar é porque ela vai nos levar à fonte que deseja intervir. Eu nem gosto quando alguém fala, vamos fazer uma oração forte, pastor. Outro dia alguém falou assim para mim. Outro dia outro falou, o poder da oração. Eu falei, o poder não é da oração. Né? Se eu estiver doente, ligar para o médico, ele me atender pelo telefone, me receitar algo, eu fizer, eu não posso dizer que foi o poder do telefonema. Né? Na verdade, o telefonema só me conectou com quem tinha a resposta. Né? E nós precisamos entender que o poder não está na oração, está no Deus que ouve e atende às orações. Mas é tão lindo que Deus não faz apenas o que é melhor, mas Ele faz o que é melhor da melhor maneira. Por exemplo, os pais de João Batista oraram tanto para que eles tivessem um filho, mas se eles não tivessem nessa condição de persistência, eles não iam ter tido uma resposta tão maravilhosa. Porque não foi um filho tivesse vindo antes, não ia ser a hora certa para preparar o caminho para Jesus. E não foi um filho qualquer, foi o filho, de acordo com o que Jesus disse. Então vamos persistir na oração, crescer no entendimento de que Deus quer o melhor e dessa forma usufruir o melhor de Deus.